Êxodo capítulo 40. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo, a tenda da revelação, colocarás nela a arca do testemunho e a cobrirás com um véu. Depois colocarás nele a mesa, e sobre ela porás em ordem o que se deve pôr. Também colocarás nele o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da entrada do tabernáculo. Colocarás o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda da revelação. E colocarás a pia entre a tenda da revelação e o altar. E despejarás água nela. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor e pendurarás a cortina da entrada do átrio. Então pegarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás a ele e a todos os seus utensílios, e ele se tornará santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e ele será santíssimo. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. E levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão com as vestes sagradas, e o ungirás e o santificarás, para que me sirva como sacerdote. Também levarás seus filhos, e os vestirá com túnicas, e os ungirás como ungistes o pai dele, para que me sirvam como sacerdotes. E essa unção será para um sacerdócio perpétuo, através de suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. E no primeiro dia do mês, do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Assim Moisés levantou o tabernáculo, lançou suas bases, armou suas tábuas, colocou nelas os travessões e ergueu suas colunas. E estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou o testemunho e colocou na arca, ajustou as varas a ela e colocou o propiciatório em cima dela. Depois colocou a arca dentro do tabernáculo e pendurou o véu de proteção, cobrindo-a conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também a mesa na tenda da revelação, no lado norte do tabernáculo, fora do véu, e arrumou sobre ela o pão diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também na tenda da revelação o candelabro diante da mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs o altar de ouro da tenda da revelação diante do véu, e queimou sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, da tenda da revelação, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois disso, colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e derramou água sobre ela para as ablusões. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés nessa pia, quando entravam na tenda da revelação, e quando chegavam ao altar, eles se lavavam conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio.
Desse modo, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas.